a herança invisível que governa o homem. E aí, gente, graça e paz. Graça para quem é da graça e paz para quem é da paz. Dando continuidade à série que tem transcrito o meu livro A Semente da Serpente, como a carne nos leva à condenação, hoje eu quero falar sobre um assunto muito importante, a herança invisível que governa o homem. Vamos lá? Bom, há ensinamentos que confrontam diretamente a raiz do problema do ser humano. Não o sintoma, mas a causa. A Escritura revela que a queda do Éden não foi apenas um erro moral, nem um tropeço que tenha sido circunstancial da humanidade. Foi a instalação de uma herança espiritual que passou a operar em toda a descendência de Adão, ou seja, a carne, o fruto da semente da serpente. Desde aquele momento, o homem deixou de nascer espiritualmente neutro. Ele passou a nascer marcado por uma natureza que se apresentou, a partir de então, corrompida, hostil a Deus, inclinada ao pecado e separado da vida divina. Paulo nos declara com clareza o seguinte versículo: por isso, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado entrou a morte, assim também a morte passou para todos os homens. Está lá em Romanos, capítulo 5, versículo 12. O pecado, aqui nós estamos vendo que entrou por um homem, mas ele não ficou só contido por esse homem. Ele espalhou-se como uma herança espiritual maldita e que foi transmitida a todos. Essa herança não é visível aos olhos naturais do ser humano, mas ela é absolutamente real no mundo espiritual. Quando uma criança ela nasce, o mundo vai observar nela os traços físicos, mas Deus, porém, vê algo muito mais profundo e vai ver aquela natureza espiritual já morta, já separada e já inclinada à carne. Por isso a palavra nos afirma: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Está lá em Efésios, capítulo 2, versículo 1. Antes de Cristo, o homem não está doente espiritualmente, mas sim ele está morto espiritualmente. Ele anda, ele fala, ele trabalha, ele planeja, mas vive governado por uma natureza que o afasta de Deus. Essa condição não é fruto de escolha consciente, mas é o fruto de uma origem espiritual. A carne, portanto, ela não é apenas uma fraqueza humana, ela é a maldição ativa que a humanidade herdou desde lá do Éden. Vamos ver o que a palavra diz. E éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Efésios, capítulo 2, versículo 3. Observe essa parte do versículo, por natureza. Não é por decisão, não por influência externa apenas, mas por condição interna. Enquanto essa natureza governa, a maldição ela vai permanecer operante, produzindo morte espiritual, separação e a condenação. Isso vai explicar por que o mundo inteiro funciona sob valores opostos aos valores do reino, aos valores divinos. Está escrito: sabemos que somos de Deus e que todo o mundo está no maligno. 1 João, capítulo 5, versículo 19.
O sistema do mundo, ele é alimentado pela carne porque herdou a maldição do Éden. Orgulho, vaidade, imoralidade, vícios e rebeldia não são apenas exemplos de escolhas culturais, mas são manifestações naturais de uma natureza corrompida, caída. A Escritura ela não vai permitir zonas que sejam escuras, cinzentas. Ela estabelece uma linha bem clara. Veja o que ela fala. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. 1 João, capítulo 3, versículos 8. Viver segundo a carne é viver alinhado conforme a herança que a serpente nos deixou. Não existe neutralidade que seja espiritual. Ou o homem vive segundo o Espírito, ou permanece escravo dessa carne. E essa carne, ela não apenas falha, ela se opõe abertamente a Deus, ela é contrária a Deus. E essa carne não apenas falha, mas ela se opõe totalmente a Deus, abertamente contra Deus. Veja que a Bíblia nos fala. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Romanos capítulo 8, versículo 7. Veja bem, a carne ela não quer se submeter, ela não quer obedecer, ela não quer morrer. Por isso eu afirmo para vocês categoricamente que ela não pode ser reformada, educada e aperfeiçoada. Nenhuma disciplina moral, religião ou esforço humano pode curá-la. A única resposta de Deus para a carne e que funcionou plenamente, redentivamente, foi a cruz. A cruz ela não foi projetada para melhorar o homem caído, mas foi sim para encerrar a sua velha natureza. A carne não se converte, ela tem que morrer. Enquanto não for crucificada, ela continuará operando como uma prisão invisível e que vai nos conduzir sempre à condenação. Este é um ensino que vai trazer libertação e confrontação. Devemos saber sempre que ou a carne morre na cruz, ou o homem morre sob a sua sentença condenatória. Que Deus os abençoe. Estamos juntos. Até o próximo vídeo. Amém?